Bem, amigos do Canal Rural, de volta com o Mercado Arte e Companhia. Nesta noite de sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011, debate sobre a necessidade ou não da reforma do Código Florestal. Conosco está o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, autor do relatório de reforma, e também, lá em Brasília, o advogado André Lima, consultor da Frente Parlamentar Ambientalista. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos abrir a participação dos senhores telespectadores. Vamos, nesse instante, à redação, onde a Juliana Camargo está recebendo perguntas e participação no chat, né, Juliana? É isso? É isso mesmo, João. Já tem muita gente aqui conectado com a gente no chat. E a gente tem agora no Portal de Voz a pergunta do Ciro Cerqueira, que ele é autor de um blog aí ligado bastante nesse assunto do Código Florestal. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Aqui quem fala é Ciro Cerqueira, do blog do Código Florestal. Eu queria fazer uma pergunta para os debatedores e é a que segue. Em alguns estados, sobretudo naqueles estados de colonização mais antiga, como São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, há déficits significativos de reserva legal. Para que esses estados se adequem à lei atual, será preciso destruir áreas agrícolas para recompor, por engenharia, matas nativas a título de reserva legal. Eu queria saber dos debatedores se eles concordam com isso, se eles acham que a sociedade brasileira deve destruir áreas agrícolas para recompor o déficit de reserva legal nos locais onde esse déficit existe. Ok. Obrigado, Juliana. Obrigado. É óbvio que essa pergunta tem que ser começada, a resposta tem que começar por Brasília, onde está o André. André, você entendeu bem, o Ciro perguntou, vai tirar a área produtiva para colocar árvore, vai destruir áreas de produção de alimentos. Qual é a posição de vocês? Veja, essa pergunta ela é uma pergunta importante porque ela nos faz trazer à luz uma questão essencial, sobre a qual, se divergência houver, não há solução para o impasse. A questão é a seguinte: concordamos todos com que o legislador constituinte brasileiro colocou em 1988, de que toda a propriedade deve cumprir a sua função social, e nessa função social existe a produtividade, a produção econômica da propriedade, mas também o cumprimento da legislação em vigor, ambiental, além da trabalhista, social, né, ou não. Então, o que está em jogo, na verdade, nesse debate, é se, com uma nova lei, nós vamos revogar esse princípio básico, né? Então, a pergunta não é se nós queremos destruir a agropecuária, e a resposta é obviamente que não. Eu não quero. Eu concordo, né, que o Brasil é um produtor, é um mega produtor de alimentos, já consolidado, né, mas eu também concordo que o Brasil não é apenas uma potência, é uma realidade ambiental e precisa ser como tal tratado. Então, no caso de São Paulo, eu entendo o seguinte: primeiro é definir claramente a responsabilidade. A responsabilidade não é de ninguém, por tudo que foi desmatado ilegalmente, passa-se uma borracha e daqui para frente tudo será diferente. Isso é uma lógica, significa, digamos, suspender, né, no tempo a aplicação do princípio da função social da propriedade, ou então nós vamos criar condições de viabilidade, de regularizar o que é possível e compensar, né, o que também pode ser compensado. Então, não é preciso todo produtor rural recuperar os 20% na sua propriedade. Talvez nem seja na microbacia, é possível criar condições de compensação mais amplas, né? Mas isso sim viabiliza se vigorar a proposta em curso e aprovada na comissão especial. Porque se quebra o princípio da responsabilidade. O que significa isso? Joga-se para a futura geração, né, a responsabilidade sobre onde é preciso recuperar, onde não é. Quer dizer, isso não é mais responsabilidade de quem detém a posse e a propriedade da terra, é daqueles que lá na frente vão precisar dos serviços ambientais dela, né? Eu posso detalhar depois, mas que esse tema realmente não é um tema fácil. E nós temos vários exemplos, viu, André? Nós estamos recebendo várias e várias perguntas, vários exemplos de pessoas que estão perdendo suas terras. Já estão perdendo. Ontem o Sérgio Leitão disse que não. Nós temos pessoas presas em Pará de Minas, estão em sursi, ou seja, em prisão domiciliar. Temos residências sendo demolidas na cidade de Fartura. Quer dizer, existem já penalidades sendo cometidas
nesse momento, à luz do atual Código Florestal. Mas eu quero ouvir o deputado Aldo Rebelo. Primeiro o seguinte, para uns, a função social da propriedade é apenas, no caso da propriedade rural, a função ambiental. Não se conta a função social de produzir alimentos, não se conta a função social de gerar emprego, não se conta a função social de gerar renda, não só no campo, mas na cidade. Porque o trator, o implemento agrícola, o insumo e muita coisa que o produtor rural consome, não gera emprego no campo não, gera na cidade. Por essa razão é que o Sindicato dos Metalúrgicos de Ribeirão Preto apoia o meu relatório, porque eles temem o desemprego não é no campo, é exatamente na indústria metalúrgica que produz esses implementos. Eu creio que nós podemos preservar todas essas funções, a expressão está no singular, na Constituição, função social da propriedade, mas na verdade são atribuições que a propriedade tem, e principalmente a propriedade no campo. E é preciso também cobrar a função social, ambiental da propriedade na cidade. As metrópoles contribuem muito mais para poluir os rios do que as pessoas que plantam na roça. A gente passa nas cidades, os rios são mais poluídos do que quando a gente vai para o campo. Então não pode jogar só nas costas, nos ombros do produtor rural. No estado de São Paulo, por exemplo, como é que nós vamos abrir mão de 3,5 milhões de hectares? 20% de toda a área produtiva de São Paulo. Nós teríamos que arrancar pé de café em morro, nós teríamos que arrancar arroz ou outra cultura, feijão de várzea, nós teríamos que arrancar pé de feijão, pé de cana, tirar gado da pastagem para plantar mata. Isso gera desemprego no campo. Isso reduz a renda dos municípios mais pobres que dependem da agricultura. Não há estoque de floresta em Santa Catarina, no Nordeste inteiro. O Ciro Siqueira perguntou aqui da região sul e sudeste, mas não há estoque de floresta suficiente para isso. E mesmo quando o André propõe uma solução, que eu acho que é uma boa ideia, mas como ideia na prática, por exemplo, como é que um pequeno proprietário sem renda, sem capital de giro, ele vai adquirir uma área para compensar a mata que ele não tem na sua pequena propriedade? 80% dos pequenos proprietários no Brasil retiram uma renda líquida mensal que varia de a maioria, até no máximo 3 salários mínimos. Não podem ter uma casa na cidade, não podem manter 2 filhos na faculdade, não tem recurso porque a renda do campo está em declínio. Hoje a renda é muito mais pela produtividade, pela escala, o pequeno produtor não tem renda para isso. Então é um problema social muito grave. Às vezes a gente apresenta uma boa ideia, mas é preciso analisar se ela tem possibilidade prática de ser executada. Eu acho que a legislação atual, eu diria, que é uma legislação concentradora da propriedade da terra. Porque o pequeno proprietário, se ele não pode adquirir uma nova área para compensar a reserva legal que ele não tem, ele pode ter uma outra solução. Ele pode vender a área dele para se transformar em reserva legal de um proprietário que tenha recurso, que tenha capital de giro, que tenha possibilidade, naturalmente, de adquirir aquela área. É esse o ponto que eu acho que uma parte do movimento ambientalista não compreende, talvez.